o que nós chamamos de Victol, né? A estrutura Victol é uma estrutura padrão da narrativa do Antigo Testamento. Depois nós estudamos introdução aos substantivos, né? O substantivo hebraico, e depois nós voltamos a trabalhar o verbo no piel dentro da estrutura Victol, né? Estamos sempre indo e voltando para ir fixando o conteúdo mais a você, querido aluno do nosso curso, tá bom? Eu peço que você continue orando por nós, nossa família, agradece as suas orações, nosso ministério carece das suas orações, e se Deus permitir, a graça do Senhor vem nos sustentando e nos mantendo até agora. Ore para que nós possamos prover, que Deus possa prover tudo que nós necessitamos em termos financeiros e que Deus possa continuar trabalhando conosco. A glória dele somente, ok? Muito bom. Então nós vamos trabalhar hoje um assunto muito interessante que é a introdução aos verbos hebraicos, tá? Verbos hebraicos, que é um assunto interessante. Então, primeiro, o que é verbo? Não, o que são verbos? Verbos é onde está a ação. Quando eu trabalho a ideia de verbos, eu trabalho a ideia de verbos olhando para a perspectiva de que ele é ele expressa uma ação do agente, do sujeito, da pessoa que vai lidar com a questão do verbo, ok? Então, os verbos são palavras de ação, ok? Essa aula é uma introdutória, porque a partir das próximas aulas nós vamos ir trabalhar cada tronco verbal que nós possuímos no hebraico. O hebraico, ele não é que nem a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, você vai ter lá a estrutura passado, presente e futuro, dentro de qualquer verbo, vai te conjugar, né? No hebraico, você vai ter a chamada estrutura dos troncos, são 7 troncos, com as ações, né? As ações que cada tronco possui e as vozes que cada tronco possui, tá bom? Então, é bom você já ir fixando isso na sua mente, ok? Outro detalhe é que, por exemplo, eu tenho aqui o texto lá do primeiro verso da Bíblia, né? No princípio no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, e disse Deus: haja luz. Então, duas coisas se destacam aqui, né? O verbo criar, né? O verbo criar que criou Deus, então é um verbo que expressa ação, uma ação de criar. O ato criativo é de Deus, o ato criativo, inclusive a palavra empregada aqui descreve essa ideia de o ato criativo de Deus. E também o verbo dizer, né? E disse, ele falou e disse. Então, essa ideia de que os verbos estão sempre expressando a ação do agente, a ação do sujeito da frase e tudo mais. E a gente vai tendo essa estrutura de pensamento, ok? Uma outra informação que você aprendeu no nosso curso é que muitos verbos no hebraico são derivados de substantivos, né? Então, melech, né? O verbo malach, né? Ou substantivos são derivados também de verbos, né? Então, é isso que você tem aqui, né? A palavra dabar, ou davar, didber, né? Didber. A palavra mishpat, chapat, né? Chapat. Então, a gente tem aí essa estrutura, ok? Muito bem. Então, o que os verbos têm? O que eles vêm com o quê? Com o que os verbos vêm? Veja, os verbos vêm com pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa, né? Ela também vem com gênero. Quais são gêneros? Ele vem com gênero masculino, feminino ou comum. E vem também com o número, singular ou plural. E vem com os troncos. Né? Então, aqui você tem a estrutura, como você estuda o verbo no hebraico. Toda estrutura é essa, tem essa estrutura, esse esquema aqui é o esquema que você coloca todo o verbo e começa a trabalhar todo o verbo dentro dessa estrutura. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Primeiro caso, ação simples. Segundo caso, ação intensiva. Terceiro caso, ação causativa. Então, vamos pegar aqui o verbo lá, ele matou, né? Ele matou. No cal ele matou. É uma ação simples, não pesada, não intensiva, é simples. Ele matou. Na voz passiva, você vai ter o unifal, né? Lembra lá? Na voz ativa eu tenho o cal, na voz passiva eu tenho o unifal. O unifal, na sua ação simples, expressa ele foi morto, porque a voz é passiva, né? Então ele foi morto. Aí eu não tenho a voz reflexiva no verbo matar, eu não tenho a voz reflexiva, né? Eu tenho lá o piel, ele assassinou. Essa voz aí, ativa, ela tem uma ação intensiva. O piel é de uma ação intensiva. Tá?
O pual é uma ação intensiva, mas da passiva. Tá? É uma ação intensiva, porém da passiva. Ele foi assassinado. Né? E o Hitpael é uma ação intensiva, só que da voz reflexiva. Hitpael diz, ele se matou. Né? A ideia de reflexão. Né? Na ação causativa, você tem lá o Rifil. Ele causou o assassinato. Na voz passiva da ação causativa, tem o Rofal. Ele foi levado a matar. Aqui. Então, você percebe aqui nessa estrutura os verbos, os troncos verbais. O caul, o nifal, o piel, o poal, hitpael, rifil e rofal. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 troncos verbais para expressar as ideias relacionadas aos verbos com muita clareza, com muita precisão, por assim dizer. Então, o hebraico ele tem uma facilidade nesse processo. Aí eu tenho agora, no caso agora, o cal. Tá vendo o cal aqui em cima, né? O cal tá aqui em cima. Vou pegar minha canetinha, tá? Aqui é o cal. Depois eu tenho o nifal. Depois eu vou ter lá o piel, tá vendo? Piel. Em seguida tem o poal. Aqui, ó. Aí eu vou ter lá o refil, né? O rafal, aqui é o rafal. Hitpael, né? Hitpael. Então aqui eu tenho os sete troncos verbais que são usados no hebraico para você ir entendendo o sentido do texto, né? Então nós não vamos entrar em cada um desses aspectos dos troncos verbais hoje. Nós vamos apresentar só de maneira introdutória para que você entenda como funciona todo o processo. Lembra que desse lado aqui eu tenho as vozes, né? Ativa, passiva e reflexiva, as ações que cada verbo envolve, as ações simples, intensiva e causativa. Então aqui, ó, catal, né? Nicatal, Nicatel, Kitel, Kital, Kitel, Hitpael, Hitpatel, Hicatel, né? Hicatel. Aqui, ó, Hicatel, Hactel, né? Então você percebe aí a estrutura como a língua ela é montada. Você nota que os sinais diacríticos permanecem na maneira como você vai acoplando palavras, verbos novos. Então essa estrutura que você tem dentro do cal, né? Do cal, do piel, do fio, do fal, poal, rofal e hitpael. Agora, as conjugações, tá, gente? Vamos lidar com as conjugações. Primeiro, eu preciso entender o aspecto do tempo. Então, eu tenho o tempo perfeito, que é a ação completa, e tenho o tempo imperfeito, que é a ação incompleta ou progressiva. Eu tenho também os comandos, né, Ou seja, eu tenho o coortativo, por exemplo, louvemos ao Senhor. E tem um imperativo, nós vamos explorar isso ao longo do nosso curso mais à frente, tá? Você louva ao Senhor.
E tem o jussivo, ele louvará o Senhor. Então você tem esses três comandos no estudo da estrutura do verbo. Ok? Aí eu vou ter lá o particípio, o homem que louva. Os infinitivos. Construção do infinitivo. Louvar é bom, por exemplo. Louvar. Né? O infinitivo absoluto, que indica ênfase. ênfase, por exemplo, você realmente louvará. O imperativo, louvado seja o Senhor. A ação contemporânea, né, que envolve aí louvando a Ele, né, louvando a Ele, louvando ao Senhor. E o particípio, né, como o inglês, ele enfatiza isso com muita força, tá? O inglês enfatiza isso com muita força. O particípio é o homem que louva. Chegamos aqui no nosso vocabulário, tá? O nosso vocabulário tem algumas palavras que a gente já aprendeu, outras que nós vamos aprender hoje, à medida que a gente vai estudando e se aprofundando na língua hebraica, ok? Então, o vocabulário de hoje. O vocabulário de hoje vai ser a palavra hakal, né? Hakal, comer. Amar, para dizer. Lembra lá, vaiomer, né? Vem do verbo amar, né? Amar. Hala, né? Hala, vá, caminho. Né? Quando vem a palavra caminho, inclusive, né? Hayar, é um verbo que significa ele era. Como você tem aí nessa expressão, né? Verharetz, Haitar, Tohu, Vavohu. Eu tenho a terceira pessoa lá, né? Haitar, tá vendo? Haitar. Terceira pessoa feminino singular. Yatsar. Saia, vá em frente. Ishav. Sente-se, permaneça, habite. Natan. Dar, o doar. Né? Aí, ó, achar, fazer. Har, ver. Shabbat, para descanso, né? Pare, descanse. Chamar, é ouvir, né? Ouvir. Aron, arca, baú. Aí, minhar, né? Presente, oferenda. Aqui é interessante porque lá em Gênesis 4 diz assim com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferenda ao Senhor do fruto da terra. A palavra aí é oferenda. Mas já aqui, ó, Gênesis 32:14, então ele passou a noite lá, então ele selecionou que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú. Aqui é Jacó preparando alguns presentes para enviar para Esaú. Então você tem aí a mesma palavra de sacrifício, de oferenda, você encontra aqui nesse texto. Aí Shabat, né? Shabat é o sábado. Ak, apenas, certamente, no entanto. Aqui é ela. Aí é não, nunca. É o de negação enfática, né? Quem, se. Ló, né? Não. E aí, para a próxima semana, nós vamos ver o estudo das palavras. Os nossos vídeos aqui são curtos para você aprimorar, absorver mais rápido o conteúdo. Próxima semana nós estaremos estudando
o estudo das palavras. E esse material aqui que vocês estão vendo, esse PDF, essa projeção vai ser enviada como PDF lá para vocês, né? Na verdade, não esse material, mas o material que a gente tem da estrutura do verbo para mandar para vocês. Então, estudo da próxima semana, tempo de estudo bíblico, né? Vamos olhar o tempo de estudo bíblico nosso. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada numa palavra que é bem interessante, que é essa palavra aqui, a palavra ed, né? Ed. Mas uma névoa costumava subir da terra e regar a superfície do solo, Gênesis 2:6. A palavra aqui, essa palavra ed, significa névoa. Uso apenas aqui e em Jó. Essa palavra aparece apenas aqui e no livro de Jó 36:27. Diz assim, pois ele tira as gotas de água, eles destilam a chuva da névoa. Então ele usa a estrutura de chuva da névoa dentro dessa perspectiva na versão atualizada lá deles, né? Aqui também você tem lá, mas uma névoa costumava subir da terra e regar toda a superfície do solo, usado apenas também lá em Jó. Aqui tem um outro caso. Ele puxa as gotas de água, a NVI diz, né? Que destilam como chuva os riachos. Então, mas riachos subiram da terra e regaram toda a superfície da terra. Gênesis 2, versículo de número 6. Então, ele vem pega esse conceito e traz para a passagem em tela, né? A Septuaginta, ela renderiza isso com o termo peguê, ou seja, nascente de água. E aí, possivelmente, o relacionamento relacionado à palavra acadiana, Edu, ou ao seminário, ao sumério Eidu, que significa águas de inundação. Então, pode ser ao dilúvio, por exemplo, né? Então, é um exemplo que a gente tem do texto. E aqui nós paramos o nosso estudo aqui, tá bom? Semana que vem a gente continua estudando, conhecendo mais a língua hebraica para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe. Até a próxima aula.